Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Foi Sorte. E hoje eu tenho uma atriz, roteirista, comediante também, excelentíssima Karina Ramil. Seja muito bem-vinda ao podcast Não Foi Sorte. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, a gente conseguiu fazer esse encontro, né? Ai, que bom. Finalmente. Ah, nem demorou tanto assim, não foi? Não. Eu sou meio enroladinha, mas deu certo. Deu. Eu queria, assim, li um pouco sobre a sua história e tal, mas no raso ali. E aí eu queria saber desde o começo, assim, como é que foi esse início da arte, né? Pra você. Se foi uma escolha, se você realmente quis, porque eu sei que sua família tem uma questão de artistas também. Sim. Mas você sempre quis ser artista? Ou isso foi algo que você não teve como fugir, já tá ali em você? Eu acho que, assim, minha família sempre me incentivou muito na arte. Tipo, eu converso com outras pessoas, assim, e vejo que nem todo mundo, quando é criança, é muito estimulado a fazer artes plásticas. Tipo, artes plásticas, assim, óbvio que não é, mas mexer com argila, brincar com arte mesmo, manual, ou fazer teatro, ou foi estimulado a algum instrumento. Meu pai é músico, né? Então, tipo, ele sempre gostou, tipo, a música sempre teve que entrar na minha vida desde criança. E minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de arte. Então, antes de eu pensar sobre querer ser artista ou não, isso já estava no meu cotidiano, de certa forma, a inserção da arte mesmo, assim, sabe? De me encontrar com a minha família, a família toda se reunir e ficar cantando junto. Coisas assim, bem que as pessoas acham que é brincadeira, não, acontece mesmo com a minha família. Talvez não sempre com o meu núcleo pai, mãe, irmãos, mas assim, minha família é maior, porque são muitos músicos. Na minha família, principalmente por de pai, eu tenho pessoas que são uma prima que é artista plástica, uma prima que é musicista, uma prima que é cantora, sabe? Eu tenho várias pessoas que trabalham com várias áreas diferentes. E aí... Então você sempre teve esse incentivo, né? Eu sempre tive esse incentivo, ou pelo menos esse lugar do... sabe? Tipo, tava ali. É um incentivo mesmo. E quando eu fui ficando mais velha, fui colocada no tablado, que eu fiz durante muito tempo. E eu amava muito. Uma coisa que eu percebo hoje é como o tablado, ele naturalizou o teatro para mim também. Sabe? Uma coisa de subir no palco. Eu vejo que hoje em dia os outros atores, vários têm muito medo de subir no palco, por exemplo. Tem esse nervosismo. E o tablado, ele trouxe uma coisa do... Isso daqui é brincadeira. Você tá em casa, sabe? Tem que se divertir, né? Tipo, o palco do recreio era o palco do teatro, sabe? Tipo, a gente aprendia tudo. Tipo, a contrarregragem, a iluminação, som, todas essas coisas. Então, eu acho que eu fui... Sorte a minha, né? Tipo, eu fui sendo inserida nesse universo, assim, de muitas maneiras. Com pessoas próximas também. Acho que eu era uma criança muito espivitada também. Então, isso, tipo... Ali eu consegui extravasar, me sentir uma pessoa um pouco mais normal, sabe? Sabe? Tipo, eu me sentia meio fora, véio. As pessoas, tipo, às vezes comentam comigo, tipo, nossa, sua linha de raciocínio é diferente, né? Eu falo, que bom que eu sou artista. Que eu posso colocar isso pra fora, sabe? Mas quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, assim, eu fui pensando, cara, eu quero ser atriz. E aí foi muito engraçado, porque fui fazendo um curso com o Caruso, que já veio aqui, eu até me lembrei agora, comentei do curso com você antes, né? Fazendo um curso com o Caruso, eu conversei com ele e falei, será que eu faço faculdade de artes cênicas? Tipo, aquele momento saindo do colégio. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu não faria. Olha o Caruso, ele virou, eu não faria, por quê? Faz uma outra coisa, que você vai ter um outro aprendizado, você vai conhecer o seu público. Ele falou, você vai conhecer amigos que vão ser o seu público. E aí eu falei, será? E nessa época eu realmente fui fazer design, por muitas questões, mas o Caruso me falou, isso mexeu muito comigo na época. Fui fazer design, eu fazendo faculdade de design e fazendo cursos de teatro, estudando ainda. No design, eu cheguei à conclusão que eu seria péssima designer. Eu ia ser horrível. Você não terminou. Não, eu fiquei assim, gente, eu sou uma péssima designer. Aí eu conheci uma faculdade que alguns amigos estavam indo fazer. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí eu fiz as duas, tentei segurar as duas. E aí não tinha como financeiramente segurar as duas, né? Fiz, assim, uma aulinha numa e uma aulinha na outra. Aí eu larguei o design e fui para artes cênicas. E aí eu admiti para mim mesma que... era isso, era o que eu queria. Era o que eu tinha também muito desejo de estudar, sabe? Acho que essas coisas também a gente vai identificando, porque, né? Acho que de uma vez é praticamente impossível, né? Primeiro pela idade,
que quando a gente é cobrado ali com 16, 17 anos, escolher o que você quer da vida, Pois é. parece que a gente tem muita idade. 17 anos não é nada, assim. Tem gente que vai descobrir o que quer da vida, sei lá, com 40. É, óbvio, isso não tô falando que isso pode ser um padrão. Mas tem uma maturidade ali, né? Então você estava estudando e de repente você tem que escolher a carreira da vida, o que vai te trazer o sustento, o que vai te fazer que vai impactar o resto da sua vida toda, né? O seu propósito. Caramba, é muito... Acho que é uma decisão muito importante, né? E aí a gente acaba errando em alguns momentos ali, né? Não, eu sou muito grata até pelo design. Quando eu fiz, tipo, as coisas que eu aprendi lá são muito interessantes, porque também envolvem arte, de certa forma. Sim, mas foi um experimento, né? Você foi pra ver, não era uma decisão definitiva, né? Eu vou viver disso, né? Poderia se apaixonar também pelo design, né? E não rolou. Não, hoje em dia, tipo, eu faço muita coisa manual, tipo, eu amo mexer. Eu sempre gostei de coisas, de fazer arte, fazer coisas, mas... É isso, eu seria uma péssima designer, eu acho, sabe? Tipo, às vezes amigos me sacariam e falam que não, porque vários fizeram, mas eu falo, tipo, eu seria assim. E isso foi muito importante, meu diálogo com meu pai, que é um artista também, com a minha mãe. Que eles, quando eu fiquei nessa dúvida de trocar faculdade de novo, porque eu acho que tem esse peso, né? Vou trocar, a gente sempre provocar uma mudança na nossa vida, a gente tem que ter muita coragem, né? Sim. E, tipo, não importa a idade. Eu acho que quanto mais velha, você tem que ter até mais coragem, porque tem mais julgamentos sociais, etc. Mais cobranças, né? Nossas cobranças, né, internas. Mas quando eu era mais nova, assim, eu fiquei muito... meus pais já estão pagando essa faculdade e tal, vou trocar agora, não sei o quê. Mas o meu pai me falou... Meu pai é um cara que foi formado em engenharia. Ele estava fazendo a faculdade de engenharia e aí ele começou a ganhar vários festivais de música. E aí ele trancou a faculdade de engenharia. E meu pai, assim, a família do meu pai era muito mais humilde. Tipo, eu ainda conseguia... Meu pai e minha mãe tinham uma grana quando eu nasci. Eles puderam me dar uma liberdade de escolha, assim, que foi muito bacana por parte deles. Mas o meu pai era um cara que veio de uma família ainda mais humilde. Então, tipo, ele trancou a faculdade pública lá, que ele ralou muito pra entrar, pra conseguir não sei o quê. Pra seguir a música, ele falou, cara, segui a música... Fiz vários shows, ganhei muita coisa. Teve um momento que eu falei, eu vou voltar pra me formar. Ele voltou. Ele voltou? Se formou e seguiu na música. Então ele virou pra mim e falou, Karina, se você for fazer teatro e aí te der uma creca de tipo, eu larguei aquela faculdade, você vai voltar, vai terminar essa faculdade e você vai seguir a sua vida. Tipo, tudo a seu tempo, sabe? Mas experimenta isso. Eu acho que essa liberdade que eles foram me dando, essa oportunidade que eles me deram, tipo... E, claro, eu fui correndo atrás. Eu acho que essa coisa do estudo, de gostar de estudar, tipo... Eu não gostava de estudar quando eu era criança. Eu era uma péssima estudante no colégio, sabe? Eu era muito mais... Eu ia pro colégio pra ver os amigos, pra confraternizar com os professores, inspetores, que eu amava, sabe? Tipo, sempre foi uma comunicadora. Exatamente. Aí que você vai percebendo, né? Tipo, as coisas, as nossas características. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu amava estudar teatro. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada ou certa aí, né? Tipo... São as nossas inteligências, né? Quando a gente lida com algumas pessoas que falam assim, nossa, detesto essa matéria, detesto inglês, detesto tudo que tem a ver com cálculo. Cara, é porque automaticamente seu cérebro, ele tem interesse por outras coisas, né? E aí, quando a gente tá na escola, a gente tem que estudar tudo. E aí tem que ser bom em tudo, porque tem que passar de ano. Mas chega esse momento, né, que você, cara, eu não quero isso, não gosto disso, não sou boa nisso. Porque você tem zero interesse nisso, né? E aí tem que, acho que... focar mesmo no que a gente tem interesse pra, de alguma forma, ser bem-sucedido, né? Porque senão a gente fica igual um robozinho também exercendo coisas que a gente não quer. Totalmente. É bom que também, eu acho que a maturidade vai deixando claro o que a gente gosta, né? A gente vai se entendendo, se conhecendo mais. Então, tipo, às vezes tem algum incômodo, tem alguma coisa ali que você não sabe direito, e você vai entendendo, cara, esse assunto realmente não me interessa. Tipo... Aquilo não faz sentido na minha vida, eu tô me esforçando pra pegar aquilo não vai mudar na minha vida. Mas esse outro eu posso me aprofundar de uma maneira muito louca, me entregar, porque é do interesse, é de alguma coisa que a gente vai entendendo mesmo. E posso fazer a diferença com esse conhecimento de alguma forma, né? Posso influenciar positivamente, posso, não sei, posso fazer alguma coisa, né? No nosso caso com a arte, né? A gente pode... fazer várias coisas, né, com a arte. Você pode comunicar coisas legais, você pode levar histórias bacanas para as pessoas, tudo, você pode né? virar uma chave numa pessoa ali, através de uma peça, um filme, enfim. E aí também acontece com as outras profissões, né, mas no nosso caso a gente tem essa...
essa coisa mágica do teatro, né? Tipo, da interpretação, da arte, do tipo, conseguir comunicar além do óbvio, né? Uhum. Tipo, através de outros sentidos, de outras informações. Isso é muito legal. E o mais louco é que, tipo, tem muitas maneiras de se expressar, né? Tipo, e tem pessoas que nós somos muito subjetivos, né? Tipo, às vezes você fala uma coisa que é muito interessante pra você, você não viu nos lugares, e aquilo toca umas pessoas que falam assim, um grupo enorme que fala, só que é pequeno, só que é enorme, que fala, caraca, eu sinto exatamente isso, ou, cara, aquilo me toca profundamente. Nossa, tá contando, parece que tá contando a minha vida, sabe? Alguma coisa assim. É, exatamente assim. E às vezes, né, é uma bobeira para outras pessoas, né? Mas a gente nunca sabe quem vai alcançar, qual olhar que vai chamar a atenção, mas... E pode ser lazer, e pode ser uma reflexão profunda, e pode ser uma besteira, você pode só querer fazer o outro rir. Tudo é válido, assim. Verdade. E é muito difícil fazer o outro rir, sabe? Eu tive essa coisa que você falou do Caruso, né? Que às vezes ele falava umas coisas e falava, não é um conselho bonito, vou falar isso aqui, mas não é um conselho bonito. Várias vezes ele falou isso. Mas eu tive esse papo com ele de que não é fácil fazer as pessoas rirem, né? Rir com naturalidade mesmo, né? Puxar aquela leveza, fazer a pessoa se distrair de uma forma que ela esquece tudo lá fora e ri. Isso é tão poderoso, né? E aí... Sabe, às vezes parece que é uma bobeira, né? A pessoa tá ali, vou pagar pra fulano me fazer rir. Cara, é algo, mágico também, né? É super poderoso, assim, se desligar de todas as pressões que estão lá fora e ter um momento ali só pra rir. Caramba, sair leve. Isso é maravilhoso, né? Totalmente. Eu fico pensando assim, a gente acabou de passar por um momento super turbulento, todo mundo, né? Uma pandemia que aconteceu. Foi. Tipo, quanto você riu durante essa pandemia? Sabe? Tipo assim... Quanto coisas tão... banais do nosso dia a dia fizeram falta, né? Sabe? Então, tipo, eu fico pensando nisso. Imagina se a gente não tivesse arte durante a pandemia. As pessoas teriam enlouquecido mais do que elas enlouqueceram. Muito. Sim, reinventaram, assim, legal, né? A gente deu muito valor pra algumas coisas que... Pô, live de música, live de entrevista, live de programas novos. Quantas coisas surgiram? Se não tivesse essas coisas... A gente ia ficar meio doido, né? Nossa! Já ficamos um pouco. Nessa... Acho que você já falou um pouco, né, da sua escolha do design, mas eu ia te perguntar se em algum momento você falou assim, não é isso. Não sei, porque a gente que é artista, né, tem isso de se questionar muito. E aí teve algum momento que você se questionou e falou assim, não quero isso, tô de saco cheio da arte, não quero, tá só caos, parece que... parece... Muitas vezes. Muitas vezes? Cara, muitas vezes. As pessoas que falam, nunca me questionei, eu fico... É, né? Eu falo, nossa, que legal, porque pra mim, já me questionei 50 mil vezes se eu queria seguir por esse caminho, porque tem muitas coisas que atravessam a gente, né? Que a arte não é só a felicidade de você poder fazer, né? Atuar. São muitas outras coisas que envolvem o nosso ofício, né? Como qualquer outro trabalho. Eu acho, assim, de vontade de me expressar com o mundo, eu acho que não tem como fugir da arte. Quem é artista, não tem como fugir. A gente vai querer se expressar de alguma maneira. Cara, não tem mesmo, né? Sabe? Seja, tipo, sei lá, por exemplo, adoro mexer com miçanga. Sabe? Tipo assim, eu ganhei da minha vizinha, que é uma senhora, as miçangas antigas dela. Aí agora eu tô numa da miçanga. É isso, aí, tipo, eu me comunico através da miçanga, sabe? Tipo, sendo bem hippie. Jovem hippie. Mas, tipo assim, qualquer coisa, qualquer expressão de cores, de fala, de som, tudo isso é arte. Então, tipo, eu acho que tiveram momentos, sim, que eu me questionei muito, mais pelo nosso meio, ou pela dificuldade do ofício, pela desvalorização da arte no Brasil, na política, né? Que a gente viveu tempos sombrios. Eu acho que são muitas coisas que fazem a gente questionar, não o amor pela arte. Porque não... Mas viver de arte, Mas né? viver de arte a gente sabe que é uma escolha, né? Tipo, você tem que querer muito. É o que a Fernandona, né? A Fernanda Montenegro fala. Tipo assim, você tem que querer muito pra você continuar. Se você não desistiu, é porque você realmente quer. Te deixar ali desconfortável numa situação que você não imagina a sua vida sem aquilo, né? É realmente uma escolha muito difícil, porque... Às vezes tem... Hoje é um pouquinho mais fácil a gente conseguir se produzir, criar nossos próprios caminhos, mas houve um tempo em que, se você não tivesse alguém ali para te colocar em algum lugar, como é que você ia fazer? Muito. E nós produzindo já é difícil, né? Criando nossos caminhos já é difícil. A gente sabe que, como tudo na sociedade, a gente não parte do mesmo lugar que todo mundo, né? Tipo, tem divisões, tem caminhos ali...
E, tipo, na arte, assim, a pessoa pode ser muito boa, eu acho que em vários trabalhos, mas é porque eu vejo muito isso, porque a gente trabalha com isso. Mas, assim, a pessoa pode ser excelente, mas, às vezes, se ela não tem um contato X, ou se ela não teve a sorte de estar no lugar certo na hora certa, ou se ela não teve alguma entrada, tipo... Ou, às vezes, ela não tem um perfil, sabe? Às vezes estão querendo muito um perfil X. A pessoa pode ser excelente, mas querem uma pessoa de cabelo castanho. Tipo, pensando, eu sou loura. Tipo, não que seja essa questão, mas... Eu que sou loira. Eu tô batalhando muito pra pegar um personagem que é loiro. Aquela loira. Mas aí só querem um perfil X. Tipo, as pessoas... Eu posso ser excelente, eu posso ser incrível, mas se querem aquele perfil, talvez não vão me escolher, sabe? E é isso. E é a vida. Exatamente. É isso. Não há o que você possa fazer. Não naquele momento, de repente... Sei lá, tem alguns momentos que é até adaptável, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes já tem outra pessoa que pode facilmente substituir. E, nossa, e assim, totalmente. E o que eu mais converso, assim, uma vez um amigo meu que é diretor, ele me falou uma coisa, o Ian SBF, que é o diretor do Porta. Ele me comentou uma coisa que eu falei, será? Ele falou, os atores que ficam, geralmente eles têm um privilégio, os que se mantêm no mercado, no sentido de, tipo, um lugar que sustente eles. Porque as pessoas... É muito difícil você tentar batalhar pela arte não tendo grana. Porque muita gente vai dizer não, muita gente não vai querer te pagar. Muita gente vai te colocar e aí a pessoa tem que querer... Tipo assim, ela tem que... É uma batalha bizarra para ela continuar ali. Por isso que quando eu falo dos meus pais, dessa coisa deles terem grana, poderem ter me dado essa liberdade de escolha, eu acho uma coisa muito importante. Tipo, porque eu sei que isso fez toda a diferença. Sabe, se eu não tivesse, talvez, essa segurança dos meus pais, eu nunca poderia ter trocado de faculdade ou seguido por um caminho mais tortuoso, que é o da arte, né? Que é mais louco. E aí eu fico pensando, quando ele me falou isso, eu falei, será? Não, você está sendo exagerado. Mas eu pensei, não, é verdade, assim. Os meus amigos que... tiveram uma criação que eles... por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa tem que trabalhar e estudar junto, ela vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que só se estuda. Sim. Sabe? Então... Que consegue estar, sei lá, por exemplo, presente em alguns lugares. Pois é. Para buscar alguns caminhos para falar com algumas pessoas. Para socializar, o networking, a coisa ali. O networking é fundamental, né? Às vezes é isso que te traz uma oportunidade, né? Que faz uma pessoa te ver. E aí você... tem que sei lá, tem que dormir na hora tal, porque amanhã vai levantar muito cedo, vai trabalhar, tem outro rolê, e aí não tem o que fazer. Não tem. É seguir o seu caminho e esperar que você seja encontrado de outra forma. Totalmente. E eu fico pensando, ainda tem todos os percalços do caminho, que é tipo, além de tudo isso, tem pessoas que se realmente, como qualquer emprego, vão querer se dar bem em cima dos outros ali. Então, eu me lembro de coisas assim, quando eu era adolescente... Adolescente não, assim, mas jovem, assim, tipo, 18 anos... Adolescente, jovem adulto ali. Os meus amigos, todo mundo batalhando para tentar fazer teste para coisa, fazer peça, ou fazer teste para malhação, que era uma coisa da época, né? Tipo, da idade todo que a gente queria, podia. Né? Todo mundo desesperado de fazer qualquer coisa, teste. E aí eu soube de uma peça que o cara cobrava pra pessoa fazer o teste. Caraca. Mas tinha muito. E eu me lembro que não era só uma pessoa, não era só uma produção. Eram várias pequenas produções que cobravam, tipo, R$30 do ator para ele fazer um teste. Porque aí estava colaborando também com a ideia do projeto. Eu me lembro disso. Eu me lembro de, tipo, um professor na época do tablado virar e falar, olha, 70 é isso, porque isso não é uma coisa legal. Nossa. Mas tinham coisas assim, eu fico imaginando quantas pessoas caem nessa, porque mais velha, eu conheci várias pessoas que queriam muito trabalhar e tal, e me ligavam perguntando, cara, você acha que isso é uma boa? Eu vou ter que contribuir um pouco com o projeto e tal, mas eu acho que é uma oportunidade legal de eu estar colocando a cara. Eu falava, mas esse projeto é seu? É um desejo seu fazer esse projeto? Porque eu não vejo problema nenhum se você quer colocar um dinheiro no seu projeto. Mas assim, é do seu interesse ou você está sendo meio coagido a colocar essa grana para você poder participar? Sabe? Tipo, a pessoa já não ganha grana, ela tá pagando para trabalhar, para estar num projeto de outra pessoa. Vê o quanto isso é interessante. E o quanto esse projeto vai mostrar o seu trabalho, né? Exato, sabe? Que você vai... um vai... projeto que vai super te valorizar,
de repente é um começo. E tem a época também, né? Porque pode ser que você esteja no começo de carreira e seja importante. Mas você já, depois de muitos anos, já estudou, já trabalhou. E aí... ainda... Como você ganha com isso também? Aonde você está somando e a pessoa está somando com você, né? É claro que existem esses projetos que podem dar muito certo, podem ser portas para você, mas tem que avaliar quem está dirigindo, se realmente a pessoa tem uma boa índole e se ela vai valorizar, né, a sua presença, o seu trabalho ali, porque isso pode dar muito certo, quanto pode ser só um caça-níquel, e aí você ficar frustrado depois, porque esse caminho da frustração é um lugar também difícil de você sair. Muito. E às vezes é isso, você não tem alguém para te ajudar a dar uma olhada naquilo, você vai entrando em furada, através de furada, vai se envolvendo com pessoas ruins e, tipo, tem pessoas muito legais no nosso meio, tem muitas coisas que acontecem que são legais, tem projetos que você pode sim colocar o dinheiro, você ser protagonista e ser maravilhoso para você. Sim. Tem oportunidades legais, mas também tem coisas que você pode cair numa furada. Eu me lembro também, quando eu tava nesse corre, um pouquinho mais velha, tipo uns 22 anos, assim. E aí tinha surgido um site, que hoje em dia eu acho que ele nem existe mais, que era um site que colocavam várias chamadas de teste. E aí... Caramba! Óbvio, todo mundo quer, né? Alguém tinha me comentado isso, eu entrei. E aí, eu me lembro que eu abri todos que tinham o meu perfil, tipo assim, mas eram perfis tipo assim, mulheres de 18 no mínimo 18 anos, e aí, tipo, eram perfis totalmente abertos, e eu comecei a olhar e eu mandei mensagem pra várias, e aí eu entendi que várias eram filmes pornôs. Sério? Porque eu não tinha a menor ideia, e eu percebi isso porque uma das pessoas foi bacana comigo, me pediu meu material, eu mandei tudo, e ela falou, olha, eu acho que talvez não seja o seu perfil de trabalho. Eu não sei se você tá entendendo, tipo, porque era, na época, hoje em dia eu entendo muito bem, tipo, não era filmes adultos, mas era alguma coisa, tipo, filmes que tinha uma sinopse, mas era uma sinopse de um pornô, e é isso, a minha cabeça funciona diferente. Tem coisas óbvias que eu não vejo, tem coisas muito específicas que eu percebo muito, então... Essa talvez tivesse até filme adulto e eu não tivesse conhecimento. Fazendo uma meia-culpa. Alguém te respondeu pra te dar uma situada. E aí uma pessoa me falou, tipo, olha, você é muito nova e tal, você ainda não sabe essas coisas direito, blá, blá, blá. Eu poderia fazer, mas eu acho que a pessoa realmente percebeu que eu não tava entendendo o rolê. Mas eu fico imagina uma pessoa que tá na batalha ali, não tem uma outra pessoa pra dar essa informação, aí cai numa furada dessa. Tipo, paga pra trabalhar, aí cai numa furada um filme pornô que eu não sabia que era um filme pornô. Nenhum problema com filme pornô. Não, e eu mal conheço esse universo, mas tipo... Mas é que de repente você faz ali e depois não consegue fazer mais nada, né? Não sei. Às vezes traumatiza, às vezes você pensa que todo mundo vai funcionar assim. Que nem as pessoas que passam por... A gente tá falando das coisas ruins, tá, gente? É muito legal, tá? É muito legal, muita coisa boa acontece. Mas a gente sabe que tem muitas coisas, né? As pessoas se aproveitam, como em qualquer trabalho. As pessoas se aproveitam de um teste de sofá que tinha antigamente, de coisas aleatórias. Parecia que esse teste de sofá era mito, né? Mas ele acontecia, é verdade. Nossa, super, né? A gente sabe... Quando algumas pessoas foram me falando, né? Que realmente acontecia. Eu disse, caramba... Teve um momento da vida que eu pensei que isso realmente não existia, que era uma invenção para desistir do meio. Mas, cara, acontecia muito, né? E assim... Era tipo uma porta mesmo, né? Podia dar muito certo pra uma pessoa, quanto podia ser ok. Pois é. Se não deu certo no teste do sofá. Meu Deus, imagina. Mas eu conheço uma pessoa que se traumatizou com isso, sabia? Eu conheço muito amiga do meu pai, uma mulher mais velha. Meu pai tem mais de 70. Ela é uma mulher mais velha também. E ela desistiu de ser atriz. Ela ia pegar uma protagonista de uma novela numa época, e pressionaram ela numa situação X, um teste de sofá. Ela não tinha entendido, que nem eu, nos filmes adultos, ela não tinha entendido, achou que era realmente uma outra coisa, tipo uma celebração dela estar entrando no projeto. E aí não viveu o teste de sofá, perdeu não viveu, e ao mesmo tempo, desistiu enquanto ela foi retirada também. Então foi uma coisa meio... Porque pro outro lado tava claro, né? Pra ela. Mas então tem coisas que acontecem, mas que bom que hoje em dia tem aí os compliance da vida, né? Tem as outras coisas pra...
E você... Ai, você lembra, assim, de alguma história que foi um perrengão, assim, de caraca, eu entrei nisso aqui, como é que eu saio disso? Meu Deus, sabe? Muitas vezes. Não, a gente tenta tudo, né? A gente tá na batalha. Não, eu fico pensando assim, tem vários. Não perrengue assim de assédio, por exemplo, o teste sofá do que a gente tá falando. Sim. Mas perrengues de trabalho mesmo, de falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Isso, mas isso mesmo, né? Tipo da gente assim, achar que... Meu Fala Deus. um pouquinho disso. Não, teve uma vez, eu me lembro uma época que eu fui fazer figuração. A minha prima tava... A minha prima é produtora, ela trabalha com... Hoje em dia ela trabalha com cinema direto, mas ela fez também todo o percurso. Era atriz, batalhou, trabalhou com muita coisa. Aí foi migrando pra produção e hoje em dia trabalha totalmente com produção. E aí ela me chamou pra fazer uma figuração, porque tava precisando de figuração pra um filme, que não sei o quê. Cara, quando eu cheguei no filme, ela falou, não, é porque a minha prima mentiu pra mim, ela falou assim, o produtor de elenco não tá conseguindo chamar tantos figurantes. Você pode fazer coro? Eu falei, claro, vou lá. Cara, eu cheguei, era simplesmente uma festa rave, com 50 bilhões de pessoas, tipo assim, muita gente. Então era tipo um caos, tipo, foi uma coisa foi uma coisa que eu vivi que eu achei muito caótica, porque assim, eu já não tava entendendo nada de nada, aí me colocaram uma roupa. Aí eu tava com a minha sandália, uma menina, eu falei, nossa, a roupa tá toda grande em mim, tá meio feia. A menina falou, nada salva, nem a sandália. E a sandália era minha. Eu era, tipo assim, constantemente humilhada. Era mal da minha roupa, da minha sandália. Tudo errado, tudo ruim. E rave não tem hora pra acabar, né? Não, e rave, eu lá dançando, e aqueles tipo, voz de Deus, e o cara gritando, e você dançando, aí você via as pessoas suar, todo mundo dançando, eu perdido, tipo assim, foi uma loucura. E eu não aguentava mais, era a madrugada inteira, eu tava com fome, não dava pra parar pra comer. Teve essa que foi... Fora a miséria que você ganhou pra fazer isso, né? Nada, tipo assim, eu acho que não deve ter, tipo assim, não pagou nem minha refeição pós Meu Deus. a vivência. Gente, foi muito engraçado. Muito engraçado, nem gente. a sandália salva. Foi tudo. Mas já vivi várias coisas. Fazer peça também. Cara, peça, a gente já fez peça em cada perrengue absurdo, sabe? Lugares, assim. Cara, me lembro uma vez que eu fui fazer um sketch com a minha companhia também. E a gente foi fazer na Fundição Progresso. E a gente tem uns sketches que são de um humor mais ácido. Então, a gente tinha uma coisa que era, por exemplo, a vida da Barbie. Que era brincando como se a vida da Barbie fosse adulta. Então, a gente falava de várias coisas, né? Várias... Não sei se pode falar dessas coisas, putaria, várias coisas assim. O YouTube é livre, gente. Assiste quem quer. A gente falava de putaria, de coisa errada, que a Barbie era a mãe da Skipper, sei lá, eram muitas brincadeiras. E tinham outros sketches também, um que era uma mulher que se apaixonava por um cara que não sabia que ela existia, e um outro que era um sketch que a gente até ganhou prêmio com isso e tal, que era um sketch que envolvia boneco. Eu ia conhecer minha irmã, e minha irmã estava casada, ela me apresentava o marido dela e era um boneco. E a gente fazia essa situação, porque era uma questão delicada. Só que com a coisa da Barbie, eles resolveram escalar a gente, sem a gente perceber, pro dia das crianças. Ponto. Então era função socada de criança. E a gente Deus. no teatro contando piada de adulto, e cheio de criança. E assim, um misto de constrangimento, do tipo as crianças meio, a Barbie! A Barbie! E aí, tipo, nesse último sketch... Nesse último sketch que tinha coisa do boneco, que tinha toda uma questão psicológica, porque era minha irmã me apresentando o marido dela, e eu falava, tipo, eu ligava e falava com a terapeuta no canto, falava, cara, o que tá acontecendo com minha irmã? Ela tá, tipo, tá me apresentando um boneco, não sei o quê. E as crianças, enquanto eu tava no diálogo com a minha irmã, fingindo que eu não sabia que era um boneco, porque era toda mise-en-scène, né? As crianças ficavam, ele é um boneco! Boneco! Tipo assim... tipo assim, meu Deus! Boneco! Você tá cego! E a gente, tipo, segurando. Aí tinha um momento que eu falava pra ela... Como vocês seguraram? Eu não sei. Verdadeiramente. Cara, mas quando vocês... Não tinha como cancelar isso, porque...
Cara, porque a gente foi percebendo enquanto foi rolando. Porque assim, tinha algumas crianças, só que a gente chegou cedo no teatro. A gente começou a se preparar, as coisas. E sabe aquela coisa, tipo, tem um monte de criança ali fora, mas o teatro você tem que entrar. Então, talvez entrando... Só que quando a gente entendeu que eles estavam divulgando por conta da outra história da Barbie, que era o nome, vamos ver no teatro agora a outra história da Barbie. Eles não falaram os outros. Então, eu acho que... Caraca. Uma confusão de entendimento, sabe? Gente... Várias coisas assim, de criança comentando, falando, tipo, tomando susto no meio do espetáculo, comentários no espetáculo. Eu já fiz performance de artes plásticas também para uma artista plástica. Eu tinha que ficar toda... Cara, eu já fazia cada coisa. Se eu for desenrolando... Conta essa aí, né? Essa aí é legal. Essa é maravilhosa. Eu fazia uma performance para uma artista plástica, que ela me colocava com um maiô de corpo inteiro. Tipo, não dava pra ver minha cara, corpo inteiro, preto. E aí ela pedia pra eu estar nos lugares, fazendo coisas e tal. Então, eu ficava lá, sem falar com ninguém. Às vezes, que era uma persona dela. E eu interpretava essa persona. Mas você tava enxergando, né? Eu enxergava, era tipo uma laica. Eu conseguia enxergar, mas não dava pra ver nada, né? Uhum. Tipo, então, eu desenvolvi uma certa claustrofobia depois disso, não sei porquê, talvez. E aí eu usava... Por que será? Eu colado, assim, no colado. E aí... Teve uma exposição no Parque Lage, que tinha, tipo, umas cobras que ela colocou no chão de plástico, assim, pretas, que ficavam em volta de mim, e eu tinha que ficar paradinha, sem me mexer. Quanto tempo? Tipo assim, eu fiquei uns 45 minutos. Eu tenho um bom preparo dessas coisas, então eu achei de boa. Ela falou, você pode se mexer, mas tenta se mexer, tipo, sempre que você for se mexer, suave, e pode trocar, não precisa ficar... E eu super amava esses desafios. Eu era mais nova e falava, cara, é isso. Só não podia espirrar. Não podia, tipo assim, o nariz aqui. Aí eu tava sentadinha lá, tipo, já tinha passado uma meia hora, assim, concentradíssima. As pessoas olhavam, ficavam assim, é uma pessoa, tá mexendo, é uma estátua. Aí veio alguém que eu nunca vou saber quem foi. Veio no meu ouvido, assim, veio e falou, chateada. Só falou isso? Chateada. Porque eu tava sentadinha assim. Aí esse cara veio e falou, chateada. Cara, aquilo me deu, sabe? Eu tava meia hora em silêncio, concentradíssimo. Aquilo só ficava tipo, não podia rir. Só vinha aquele ímpeto de tipo... Meu Deus! Cara, esse foi um perrengue interno. Não foi... Mas eu fiquei ali... Aí eu falei, cara, eu acho que é o momento de mudar de perna pra tentar mudar uma energia. A pessoa veio de propósito, queria ver se eu ia desistir ali. Cara, foi... Chateada. E eu nunca soube quem. Claro que não, né? Você não podia virar pra ver. Não, olha que terror. Não podia nem... Não, sério, gente. As pessoas proporcionam. Eu posso assim, cara. Tirando história daqui pra você ouvir, porque assim, as crianças, tipo, já dei susto em criança em peça. Fui fazer uma ação. Tinha uma peça chamada Patrícia Piolho. Fui fazer uma ação na Rocinha. Piolho? Patrícia Piolho. Eu fazia o Piolho e a minha amiga fazia a Patrícia. E era uma peça, a gente foi premiada. Foi uma peça super maneira, infantil. E aí, tipo, a gente foi fazer uma ação de um produto de piolho numa creche, na Rocinha. Aí tava assim, um mar de criancinha muito fofinho. Várias crianças pequenininhas, creche mesmo. E a gente fez um pocket da peça pra divulgar essa coisa do produto. Tinha um momento que a Patrícia e o Piolho se encontravam e a gente fazia um... Ah! Cara, você não tem noção. No momento que a gente se olhou e fez... Ah! O mar de criancinhas foi assim... Ah! Todas gritando. Ah! Eu olhava para as criancinhas, todos com o cabelo bem assim, morrendo de medo. Eu e minha amiga, a gente, tipo, super piolho. A gente não conseguia parar de rir. E tinha que fazer, era bem uma gag, tipo, se olhava e fazia um. E virava pra cá, falava, ai meu Deus. Era essa a gag. Quando a gente fez o e rolou. Nunca mais. A gente não conseguia mais fazer. Cadê o medo do piolho? Era tudo tipo, calma, o piolho é legal. É só o piolho. Funcionou a ação, né? Ai, lógico também, né? As crianças chegarem em casa, pelo amor de Deus, passa o produto do piolho em mim. E na peça era um sucesso, as crianças adoravam o piolho.
Patrícia Piolho, eu vou procurar. Ai, gente, nossa, ri muito, meu Deus. Cada perrengue que a gente passa nessa vida. Caraca, não, é incrível, né? Porque passa por tudo isso e quer mais. A gente quer mais. Claro, são os melhores. Cara, o outro dia, eu tipo assim, eu percebi, se eu for fazer um stand-up um dia, eu já sei o nome, porque assim, eu amo rir das minhas histórias antigas. Eu amo, tipo, se tem uma parada, eu amo passar perrengue. E para depois você tem muito o que fazer um stand-up com essas histórias. Porra, porque se em 20 minutos eu passei mal de rir, cara, eu preciso conhecer as outras. Não, e isso é só do trabalho, porque de vida tem tipo 1000 coisas que vão acontecendo, a gente vai se dando conta. Gente, nossa. eu, sinceramente... Não, é cada coisa, sério. Ai, meu Deus, ri muito, ó. Nossa. Mas desses todos, assim, nenhum te fez... Não, vou desistir? Não, eu acho que desses perrengues, não. Todos me davam muita... Eu tenho ainda, tipo, a gente tem alguma coisa que a gente quer trazer. E não é nem num lugar, eu acho, que egocêntrico, do tipo, eu vou mudar o mundo, eu vou ser uma pessoa importante para as pessoas. Tem uma coisa do tipo, é a maneira da gente se relacionar com o mundo mesmo. Tipo, tem coisas que atravessam e que a gente conversa com outra pessoa, a pessoa fala, caraca, eu nunca parei pra pensar. Eu penso... Cara, isso poderia ser uma peça, ou um poema, ou uma música. Então, apesar dos perrengues assim que a gente passa, eu acho que se eu tivesse passado por alguma coisa traumatizante, que eu acho que pessoas passam por isso às vezes, talvez eu não poderia estar contando a mesma história. Mas os meus perrengues, no caso, são perrengues de tipo... Cara, dá pra rir depois, sabe? Dá pra transformar em história, né? Pois é. Algo que... Fica leve, né? Não fica pesadão, né? Acho que os momentos que eu mais, assim, me questionei mesmo foi de pensar que talvez, por conta do meio, dinâmicas de meio, olhar essa coisa... YouTube pode tudo. Do governo Bolsonaro, pode falar? Pode. Não, porque é você, né? A situação, faz parte da sua história que você pensa. Pra mim, assim, encarar o governo Bolsonaro, tudo que foi dito, olhar aquele discurso... voltando do artista vagabundo, isso tudo trouxe muita tristeza pra mim, assim, foi tipo, cara, se a gente cair nesse lodo, a gente tá muito fodido. Aí vai ser difícil da gente, tipo, pra mim, assim, de, tipo, me energizar de novo, me inspirar de novo, se toda vez que a gente tá tentando trazer alguma coisa pra compartilhar com as pessoas ou trazer pro mundo, alguém falar, está mamando nas tetas do governo. Só que as pessoas nem entendem o que é isso, né? As pessoas não sabem o que é Lei Rouanet, as pessoas não sabem nada disso, nem entendem que não tem teta do governo nenhum ali. Então, tipo, esses são os momentos, assim, que mais me trouxeram tristeza e dúvida. Não os momentos de perrengue. Perrengue, pra mim, é, tipo, a história pra contar. Foi você pensar que poderia existir a possibilidade de viver num lugar sem cultura, sem arte. É um lugar que não é valorizado nunca, porque eu, assim, quando eu converso com pessoas que têm visões diferentes de mim politicamente, eu falo muito, tipo, os lugares que vocês mais admiram são lugares sem cultura? De verdade. Porque, assim, tem primeiro mundo, né, que é o que a gente fala, tipo, os países da Europa e os Estados Unidos. Tem dinâmicas diferentes, tipo... Indo num papo muito sério, né? Mas na Europa, tipo, o sistema público para saúde, para escola, ele funciona de uma maneira. Nos Estados Unidos, funciona de outra. Não tem esse sistema público dessa maneira. Então, são visões diferentes de políticas. Agora, cultura. Em lugares de primeiro mundo, que você admira. Porque eu digo assim, as pessoas que pensam, não, o Brasil tá horrível, o Brasil tem isso, aquilo. O Brasil tem que ser melhor. Quando você pensa que o Brasil tem que ser melhor, você quer... melhores sistemas, melhores coisas, né? Uma qualidade melhor de vida. Você quer ter menos preocupação, menos luta, de certa forma. Sim. Esses lugares têm cultura. Então, tipo, quando eu comecei a olhar para o Brasil, sabe? Tipo, teve um momento que a esperança, o desejo, começou a ser tolhido, assim, eu acho, por questões políticas. Nesse momento, eu me questionei muito. Tipo, caraca, será que a gente vai sair desse lugar? Será que eu quero estar nesse lugar batalhando, tentando convencer as pessoas de que isso é necessário? Só que é bom, né? Porque também o tempo passa, os perrengues passam, a gente pensa de novo. Os perrengues, até políticos, passam. Eu acho que não existe um mundo sem cultura, sem arte, né? Acho que se existir é um mundo bem apocalíptico, né? Que, cara,
não tem o que fazer, né? Sei lá. Todos os lugares têm. E eu disse só do primeiro mundo, porque eu pensando em pessoas que têm um viés político diferente, estão querendo chegar num lugar X. Mas assim, todos os lugares, a cultura dos lugares é a coisa mais rica que tem. Você vai para uma cidade pequena, que talvez não tenha tanta grana e tal, aí você vê a festa típica do lugar. Você fala, que é isso? Sabe? Tipo, isso são coisas que me emocionam constantemente. E se a gente não puder fazer esse tipo de coisa, assim, caraca, como é que vai ser a nossa vida? Óbvio, existem outras coisas, né, que a gente... Assim, se a gente pode juntar a arte, né? Não, a gente tá num papo aqui que não é que a arte é separada de tudo, pode ser juntada a muitas outras coisas, né? Não é separada, não. Mas ela influencia, né? De uma forma massiva, né? Em muitas coisas, né? Tá em todas as áreas da nossa vida, tá na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso momento pessoal, com as nossas coisas, né? Tá em tudo. E aí é muito difícil dissociar, viver sem. Total. É o que eu acredito, né? Mas... Quando que você... aí você... Ok, quero viver de arte. Quero viver de arte, assim, né, de uma forma bem responsável, né? Que a gente tá falando. Houve um momento que você falou assim, não, agora consigo... Acho que solidifiquei, acho que tô finalmente crescendo, ganhando espaço, acho que eu posso viver disso. Você teve, assim, um momento que você falou assim, acho que deu certo, acho que agora eu vou... Teve um momento que eu falei, cara, eu posso seguir, porque agora você falando até me veio à cabeça. Teve um momento que eu pensei em desistir também de ser atriz, foi bem nesse, tipo, dos 20 aos 30, né, que a gente tem muita euforia, muita vontade de fazer muita coisa, e aí teve um ano que eu falei, cara, eu não tô conseguindo, tipo assim, eu tenho que me virar, eu tenho que, tipo, realmente, tipo, me virar em algum momento, fazer alguma grana. Eu trabalhava muito, mas eu trabalhava muito de graça. Trabalhava muito, mas trabalhava muito projeto meu. E aí teve um momento que eu falei, pra minha terapeuta, a terapeuta fala muito que foi uma mudança de vida, que eu falei, em um ano, se eu não conseguir fazer uma grana, eu vou desistir. Eu me dei uma meta de um ano. E esse um ano mudou a minha vida, realmente. Tipo, foi quando eu passei para várias peças, eu ganhei alguns prêmios de peça infantil que eu estava fazendo, esse Patrícia Piolho, eu consegui fazer a peça com a minha companhia Ricardo, e aí eu fiz umas peças profissionais, eu comecei a ser chamada para umas peças profissionais, foi no ano que eu entrei no Porta. O Porta foi o segundo teste que eu passei na minha vida. O primeiro foi logo antes do Porta para uma parada pública, um programa público, tipo, era de geografia. Rola até hoje, vira e mexe, alguém me mandou uma mensagem, eu acabei de te ver, já novinha lá, dando aula de geografia, e era tipo isso, era uma personagem que fazia. Esse foi o primeiro que eu fiz, e depois foi Porta. A entrada do Porta, com certeza, pra mim, fez... Porque o teatro era isso, era uma incerteza de ter peças, às vezes, não depender da bilheteria, e ser muito nova. E aí, quando eu entrei no Porta, foi um tipo, caraca, olha aí, tô trabalhando numa coisa que eu amo, eu tô tendo um salário. Tipo, consigo pagar minhas contas. E aí, foi uma mudança pra mim, assim, de entender que era isso mesmo, quero isso. Foi com os 20... Eu entrei no Porta com uns 25, 26. Então, foi tipo, cara, então é isso mesmo. Posso Existem seguir. lugares, né, que dá pra fazer uma graninha, né, que a gente não trabalha de graça. E quando eu era mais nova ainda, eu tinha uma coisa, tipo, bem jovem hippie. Dá pra ver que eu tenho esse resquício da jovem mística, né? E aí, eu ficava numa... Da jovem da miçanga. E aí eu ficava, tipo, eu não quero TV. Eu não quero TV, eu quero viver do teatro. Eu ficava assim, sabe? Tipo, eu não vou fazer novela, eu não vou fazer isso. Iludidíssima. Assim, achando que escolher alguma coisa nessa vida, tipo assim, kkkk, sabe? Tipo assim. E aí a coisa do Porta também foi muito... Eu fiz as pazes com muitas coisas internas nesse sentido, sabe? De tipo, o Porta pra mim era uma solução que não era aquilo da TV, que ainda me impactava daquela maneira. E não era o teatro, era onde tinha uma comunicação que eu me identificava muito, que eu achava muito maneira, bem feita. Tinha uma expansão, né? Tipo, o audiovisual, ele atinge muito mais gente, né? Do que o teatro. Sim, muito mais, Por uma questão, né? De óbvio, acesso, né? Mesmo. Realmente. E aí, ali, eu falei, cara, olha, posso encontrar outros lugares dentro do que eu amo e conseguir pagar minhas contas com isso. Aí foi foda, assim. Foram anos muito legais. Aí
fiz as pazes com o audiovisual, entendi o audiovisual de outra maneira, que não era a novela, a TV. Sim. Eu achando alguma coisa hoje em dia, adoro, faria com tudo. A pira, eu acho que hoje, pra mim, é tipo, cada vez descobrir alguma fenda de uma nova plataforma, sabe? Um mundo lá, né, que a gente não conhece, que parece que é só o ator, e aquilo ali, nossa, tem um mundo, mas é tanta coisa que acontece ali nos bastidores, tanta. E um mundo infinito. E cada conteúdo tem uma coisa, você vê, por exemplo, as novelas hoje, tipo, eu fui entendendo isso, eu ainda estou entendendo, porque eu acho que é uma constante, né? Sim. Cada horário tem uma linguagem. Sim. Então não dá pra falar novela. Total. Isso assim, pensando da Globo, por exemplo, cada horário tem uma linguagem. Porque você olha para os outros canais, eles vão ter outras linguagens de novela. Uhum. Eles vão ter outras linguagens nos horários deles. Então, tipo assim, que denominação é essa? Que é só uma, sabe? Tipo, audiovisual tem 50 mil hoje em dia. A gente tem a internet, né? Que a gente vê tanta gente criando coisas diferentes. Sim. Tanto no Instagram, agora já tá no Instagram, no TikTok. O tamanho do que eles querem fazer, né? Quando eles falam assim, isso aqui é para o streaming. É porque eles querem que muito mais pessoas acessem. Uhum. Quando eles colocam a novela ali e tal, é porque para eles já tem um público cativo, já entendem que aquele público, que aquela obra vai ser acessada pela galera tal. Total. Então, é algo assim, estudado, é calculado. É a gente que não sabe, né? Uhum. A gente que tá meio que por fora, mas é tudo pensado, né? Total. Então, é um meio, assim, que tem muitas coisas acontecendo e a gente fica, né, meio que só é uma pecinha ali dentro, eu sou escolhido para fazer parte de um negócio. Mas é uma engenharia absurda, infinita, né? Que, totalmente caraca, pensada. Se eu soubesse disso antes, eu teria tentado isso, tentado aquilo, tal, né? Porque... Totalmente, eu fico pensando nisso, eu me sinto, é muito engraçado, né, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente acha que a gente já tá sacando, sempre vem uma coisa puxa um tapete que você fala assim, não tô entendendo nada dessa linguagem aqui não, eles estavam pensando aquela outra coisa lá e eu tô tentando fazer isso daqui, sabe, tipo, quando eu entrei pro Zorra também, um período, no último ano de Zorra, que teve a pandemia também, e aí acabou que a gente só ficou no final do ano. Mas o Zorra, pra mim, por exemplo, eu nunca tinha tido contrato com a Globo, trabalhado num grande produto da Globo, só tinha feito participações. E quando eu fui do Zorra, foi muito louco entender aquela engenharia da Globo, que é uma engenharia louca, né? Que são desses canais, que é gigante, tipo... Aí você entende o que eles querem dizer, aonde, qual é o tom da atuação também, porque as pessoas não percebem isso, né? Tipo... Eu não sei, tipo, se o público aqui majoritariamente é de pessoas envolvidas com a arte ou se tem outras pessoas de outras áreas também. Eu creio que seja, assim, pessoas que gostam de histórias mesmo, né? Porque a gente fala do que tá atrás. Que a gente só vê o que você mostra ali, né? O produto final. A gente só vê a pessoa em cartaz, a pessoa na peça. A gente não sabe o que aconteceu antes. Por isso que a gente fala um bocado aqui, né? Dos processos. Pois é. Então, eu acho que as pessoas... se não já foi falado isso, é muito interessante a gente entender que tem linguagem diferente de interpretação mesmo, né? Tipo, quando a gente faz pra internet é uma, quando a gente faz pra TV é outra. Dentro da TV tem várias camadas diferentes. Tanto que você vê que tem coisas que, por exemplo, são mais pastelonas, como a gente diz, ou coisas que são mais minimalistas. Tem linguagens completamente diferentes. Por exemplo, você não vai pegar sei lá, o Desalma agora, que é muito mais centrado, e comparar, por exemplo, a uns normais. Tudo bem que um é drama e outro é comédia, mas você já vê um registro completamente diferente, né? Tipo, ou pegando um outro drama também, pega uma novela mais das 6, é uma novela muito mais expansiva, mais teatral, do que uma novela das 9. São linguagens que, se você começa a observar, tem uma riqueza de detalhes que são, sei lá, eu acho isso muito lindo de pensar, sabe? Sim. Tá, vamos agora tentar fechar, só porque senão a entrevista fica longa e o povo tem preguiça. É só por isso. Claro. Eu não, eu tô muito... aqui. Não, eu adoro, mas é porque a gente sabe que passou de uma hora o povo já tem preguiça, já acelera ele a velocidade, né? Então... Mas se dissessem pra você assim, Karina, beleza, mas assim... Você teve sorte, porque não adianta você falar que blá, blá, perrengue, não sei o quê, mas você é uma sortuda, você é uma exceção. Você concorda com isso? Você acha que realmente você teve sorte e rolou por isso? Não, eu acho que tem muitas coisas que... O que é sorte?
Pra começar, né? Sabe? Eu fico pensando, às vezes você cria a sua própria sorte, né? Tipo, eu acho que, às vezes, eu fico pensando por mim, assim, a gente pode ter sorte em certas circunstâncias, mas a gente só se mantém no trabalho quando a gente mostra o trabalho que a gente faz. Então, a primeira oportunidade pode ter vindo de uma sorte ou de eu estar no lugar certo na hora certa, mas eu acredito que permanecer no trabalho não é sorte. Não tem como ser sorte, né? É uma coisa de... Não, porque você mesmo pode estragar a oportunidade, né? Você pode fazer uma cagada de trabalho. Se você não se aplicar, se você não estudar, se você não correr atrás, você vai ter uma oportunidade que você vai mandar mal. Então, o que é sorte nesse sentido, né? Você cria também, às vezes você só consegue ter alguém olha pra você, que você pode chamar de sorte, mas é porque você tá batalhando e fazendo várias coisas. Sim. E tentando mostrar, e aí por acaso a pessoa te viu em tal lugar. Foi uma sorte. Não, você estava mostrando seu trabalho em tal lugar. A pessoa não viu por acaso. Né? Tipo, eu fico pensando nisso, pelo menos. Eu acho que sorte, ela pode existir sim, e ela tá aí para todo mundo, mas como é que você usa ela? Né? Como é que você usa essas oportunidades? E o que você tá fazendo antes dessa oportunidade aparecer, né? Você tá só esperando a oportunidade aparecer ou você tá se preparando, você tá buscando, você tá melhorando a sua versão, né? O que você tá fazendo antes de... Porque você reclama, no geral, né? Reclama que não tem oportunidade. Se ela aparecer, você tá pronta? Muita gente fala a coisa do Porta, tipo, não, foi muita sorte, né? Você ter entrado e tal, ter rolado aquilo. E eu fico pensando, por exemplo, logo antes de entrar no Porta, eu fiz um curso com a Camila Amado, que faleceu, maravilhosa, tipo assim... Era um poço de conhecimento. Ela eu fiz também o curso com ela. Nossa, a Camila era surreal. E a Camila, eu me lembro, logo antes de entrar no Porta, ela virou e falou assim pra mim, falou, você sabe que você tá pronta? E eu achei assim, fiquei assim, Camila Amado. Falou assim, olha, você tá pronta, sabia? Você tá tranquila, você tá estudando, você tá, tipo, focada. Falou, o jeito que você tá falando, aí aquilo me mexeu tanto comigo, eu fiquei assim, gente... Que incrível, aí eu falei, Camila né? Amada falando isso pra mim. Aí ela falou assim, você tá pronta, divirta. Ela me adorou, eu adorei ela. A gente teve uma sintonia muito bacana mesmo. Mas quando ela falou isso, e logo depois de ter rolado todas as coisas, eu fico pensando, fez muito sentido, sabe? Sim. Eu tava com a minha cama preparada pra deitar. E ninguém fala isso à toa também, né? Ela não tinha nada pra... O que ela ganhava falando isso? Ela falou porque ela realmente viu. Claro que ela não tava falando, tipo, você está pronta pro resto da sua vida. Não, ela tava naquele pronta momento. pra sua oportunidade surgir, sabe? Tipo, ter esse momento em que eu estaria lá com tudo, com meu tônus, com todo... Isso. É verdade. E talvez se ela não tivesse falado, você estaria pronta do mesmo jeito, né? Foi só uma confirmação. Mas foi muito lindo pensar. Né? Ainda mais por ela. Bonito, né? Que incrível isso, né? Ela fez essa... te deu essa certeza, né? Que era algo que você estava buscando ali no seu tempo, de, tô buscando se nesse ano, né? Der certo e tal. Que legal. Olha, fiquei muito feliz com a sua presença, adorei conhecer um pouquinho, né? Porque é uma história de vida desde que a gente nasceu, né? Então é muita coisa, mas estou muito feliz de conhecer um pouquinho mais de você. E eu espero de verdade que as pessoas consigam pegar um pouquinho dessas influências, né, para se inspirar, para fazer coisas legais da vida, né, porque o objetivo é esse, né, não é a pessoa ficar, tá vendo ali, ó, teve oportunidade, não sei o quê, e também não é para ficar, tem muito perrengue, vou meter o pé, não, é pra gente se inspirar, pra gente pensar, cara, que legal, teve oportunidade, a pessoa se preparou, o que eu faço agora? Acho que é isso, é se encaminhar. Ou então só rir também, que a gente riu pra caramba aqui, né? Divirtam-se aí com os perrengues. Mas é porque tem que rir, né? A gente tem que levar leveza por onde passar. Você não tá rindo do seu perrengue, olha, leva pra terapia, entende muito, daqui a pouco você vai estar rindo. Tem alguma coisa errada. Tem que rir um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Mas que bom, muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Sigam a Karina. Você tem YouTube? Não usa YouTube? Não sei. YouTube eu não tenho. Eu tenho, mas não tem nada no meu YouTube, gente. Vocês vão achar lá. Mas tem Instagram. Instagram, Karina Ramil. Tem outras coisas, Twitter e tal? Eu não tenho, mas... Eu até tenho Twitter, mas assim, se vocês quiserem me ajudar, me ensinar a usar, porque eu tuitei, tipo, 3 vezes. Eu tento umas coisas, tipo, me ensinem aí. Tipo, eu sou a tia do Twitter, mas eu tô lá, firme e forte. Um dia. De repente no YouTube daqui a pouco eu apareço também. Mas no Instagram eu tô. O Instagram tá lá, bonitinho.
Sigam a Karina, sigam Não Foi Sorte também. A gente vai postar daqui a pouco os trechinhos dessa entrevista. Mas a entrevista na íntegra fica no YouTube e no Spotify. E a gente se vê no próximo Não Foi Sorte. Até lá.